João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. 1 e 2. E depois a gente lê o versículo 14 do mesmo capítulo 1 de João. Diz assim o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 14, do capítulo 1 de João, diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Já está aqui na tela. Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O que foi que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Veja bem, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é fiel, é santa, é poderosa, é inerrante e é digna da nossa aceitação. O meu coração está aberto, Senhor, para receber a sua palavra. Amém? Toma o seu assento em nome de Jesus. Eu quero que vocês desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Eu acho que pode ser melhor. Glorifique a Jesus. Não, glorifique mais forte. Jesus está presente. Glorifique ao Rei. Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de alguns textos muito interessantes e maravilhosos da Santíssima Palavra de Deus. Eu quero falar com vocês sobre a humilhação de Jesus e sobre a glória de Jesus. O ministério de Jesus Cristo foi composto de muita humilhação, mas também de muita glória. A palavra do Senhor está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo está se referindo a Jesus Cristo. É a mensagem completa, tudo aquilo que Deus quer comunicar ao homem. O primeiro capítulo de João nos dá um vislumbre do relacionamento do Pai com o Filho, antes de Jesus vir à terra de forma humana. Ele preexistiu com o Pai, ele estava envolvido em toda a criação. Por causa dos nossos pecados, o Verbo se fez carne, assumiu a forma humana e habitou entre nós.
A natureza impassível uniu-se à natureza passível. Deste modo, como convinha a nossa recuperação e reconciliação com Deus, ele assumiu a condição de servo sem nenhuma mancha de pecado. O invisível tornou-se visível. O divino se fez homem. Ele desceu do trono celeste sem deixar de ser glorioso e divino. Ele foi gerado e nasce de modo novo. De modo novo, porque sendo invisível em si mesmo, tornou-se visível, assim como qualquer um de nós. Sendo incompreensível, quis ser compreensível. Existindo antes do tempo, começou a existir no tempo. O Deus invisível não recusou o ser humano passível. O imortal submeteu-se às leis da morte. Ele é Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é Jesus Cristo, que desceu para cumprir a sua missão redentora, para possibilitar a nossa reconciliação com Deus, porque sem Ele todos nós estávamos perdidos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós. A Bíblia Sagrada está dizendo no texto de Filipenses que ele se humilhou a si mesmo. Sendo Deus, humanizou-se e desceu para estar entre nós. Sendo Criador do universo, passou a servir. A palavra está dizendo, e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se servo, semelhante aos homens. Veja, ele humilhou-se assumindo a forma de homem. A humilhação de Jesus Cristo, meus irmãos, começa a ficar visível desde o seu nascimento. O seu nascimento foi de uma forma humilde. A Bíblia Sagrada diz que saiu da Galileia, Lucas capítulo 2, saiu da Galileia Maria e José para a cidade de Belém, onde eles foram fazer o seu alistamento. E Maria estava grávida e a cidade estava cheia, porque muitas pessoas iam até a cidade para fazer o seu alistamento. Era um decreto, era uma lei que surgiu naquela ocasião. E Maria sai da Galileia com José, vai à cidade de Belém, a cidade de Davi, para fazer o seu alistamento. E ali ela começa a sentir as contrações para dar à luz ao menino Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ela começa a procurar lugar nas estalagens de Belém, um lugar para que ela pudesse se acomodar, para que ela desse à luz ao menino Jesus. Mas ela não achou lugar nas estalagens de Belém. As estalagens de Belém ofereceram lugar para muitas pessoas importantes naquela época, como para
Júlio César, César Augusto e outros importantes da época, mas não tinha um lugar para Jesus nascer. Ele não nasceu de uma família importante. Ele não nasceu entre grandes e poderosos, e nenhuma parteira assistiu ao seu parto. A Bíblia Sagrada fala em Lucas capítulo 2, versículo 7. Foi envolvido, assim como ele nasceu, diz a palavra, que ele foi envolvido em panos e deitou-o numa manjedoura. Maria envolveu ele em panos, deitou ele numa manjedoura, porque diz a palavra, não havia lugar nas estalagens de Belém para ele. As estalagens de Belém estavam cheias demais e não ofereceram um lugar para Jesus. Infelizmente, meus irmãos, as estalagens de Belém não foram os únicos lugares que se acharam ocupados demais a fim de receber Jesus. Ainda nos dias de hoje, muitos corações continuam ocupados com tantas coisas desta vida e não tem um lugar para Jesus. Não tem um lugar para Jesus Cristo. Quantos estão rejeitando Jesus na sua vida, no seu coração, exatamente porque seus corações estão repletos de coisas secundárias. E as pessoas não querem abrir mão de muitas coisas passageiras e secundárias para dar um lugar para Jesus. Como as estalagens de Belém, muitos corações hoje continuam ocupados demais e não recebem Jesus. Jesus, ele foi humilhado desde o seu nascimento. Ele foi colocado numa manjedoura. Ele não veio de uma região importante. Ele foi criado numa região que não tinha nenhuma importância. A Galileia era desprezada pelos judeus. Sua cidade natal, onde ele fora criado, em Nazaré, era uma cidade desprezível. Diziam-se que nada daquela cidade prestava. Tanto é que quando ele, já criado, já havia passado da sua infância, passado da sua adolescência, ele encontra com Filipe em João 1,43, e ele disse a Filipe: segue-me. Filipe olha para ele e percebe que não era alguém comum e natural. Filipe acredita que ali estava o Filho de Deus. A Bíblia diz que Filipe vai e notifica isto a Natanael e diz a Natanael: Natanael, vimos o Cristo, o anunciado pelos antigos profetas, aquele que foi anunciado até mesmo por Moisés. Ele está em nosso meio, eu o vi. E Natanael perguntou: de onde ele é? E Filipe disse: de Nazaré. Natanael disse: esquece. Se é de Nazaré, esquece. Jamais será o Filho de Deus, jamais será o Messias a quem nós esperamos, porque de Nazaré, nada dali na concepção deles prestava. Então Natanael disse: se é de Nazaré, esquece, Filipe. Deixa de ser bobo, jamais. Ele é o Cristo, o Messias, o anunciado por Moisés e os profetas. Aí Filipe diz: vem ver. Aí Natanael vai com Filipe encontrar Jesus. E quando Jesus vê Natanael,
Jesus olha e diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael olha para ele e diz: de onde me conheces tu? E ele diz: te vi antes de você estar debaixo da figueira, mais ou menos assim. E Natanael falou: opa, isso aí não é qualquer pessoa não, tu és o Cristo. Aí Jesus falou: ué, Natanael, só porque eu disse que te vi quando você estava debaixo da figueira, você agora está crendo e está abismado? Em verdade vos digo que a partir de agora você verá os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Oh, aleluia, glorifique o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja vocês que a humilhação de Jesus já começou desde o seu nascimento e durante o seu ministério público. Ele era humilhado pelas pessoas que não acreditavam que ele era o Cristo, Filho de Deus, o anunciado por Moisés e os profetas, o Messias anunciado pelo profeta Isaías, o profeta messiânico. Mas ele sofreu a humilhação também na tentação no deserto. Em Mateus 4. A Bíblia diz que 40 dias no deserto ele foi tentado pelo diabo. 40 dias sem o menor conforto no deserto. Com fome e com sede, na companhia das feras, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 13, que lá no deserto, além da tentação do diabo, ele estava no meio de feras, e no meio daquelas feras, lá no deserto, ele estava sendo tentado por Satanás. Satanás tentava formar uma imagem negativa na mente de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães e coma, colocando em dúvida a filiação de Jesus. Ou seja, você não é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, prova para mim que você é o Filho de Deus, transformando essas pedras em pães, e coma porque você tem fome. Se tu és o Filho de Deus, prova que tu és o Filho de Deus, faça o que eu estou mandando. Jesus não precisava provar nada para o diabo. Veja que o diabo, ele é inteligente e ao mesmo tempo é bobo. Porque ele disse isto em Mateus capítulo 4 e em Mateus no capítulo 3 e no versículo 17, o próprio Deus no batismo de Jesus havia declarado: eis aqui meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia, glorifique o nome de Jesus. Então Jesus, ele não tinha que provar nada para Satanás, pois ele sabia que ele era o Filho de Deus. E horas atrás, Deus havia declarado no seu batismo: eis aqui meu filho amado, em quem tenho prazer. Para que Jesus ia então provar para Satanás que ele era o Filho de Deus? O que o diabo queria era formar uma imagem negativa na mente de Jesus, a fim de que ele pecasse contra o Pai, a fim de que ele fizesse a vontade do próprio demônio, e então a obra da redenção humana ficaria prejudicada. E ele não poderia consumar a obra da redenção humana. Mas ele passou pela humilhação no deserto, na tentação, e venceu o diabo.
Ele venceu. Aleluia, glória, ele venceu. Durante o seu ministério, você vai ver, lendo a biografia dele, os 4 evangelhos, você vai ver em várias passagens, versículos e textos, em várias ocasiões, durante o ministério dele, ele foi humilhado pelas pessoas. E a sua morte foi outra humilhação das mais profundas. Sua morte física. Ele foi torturado na cruz. A cruz era cruel, torturante, ridícula, humilhante, designada para os piores criminosos. Então, quando ele estava na cruz, exposto na cruz, seus algozes gritavam e diziam: tu não és o Filho de Deus? Se és de verdade o Filho de Deus, desça da cruz. Salva a você mesmo. Salvou a tantos e não pode salvar a você mesmo. Ele passava por toda esta humilhação. E na verdade o diabo estava preocupado com a morte dele na cruz. O fato de Satanás usar pessoas para torturar Jesus e para pregá-lo na cruz, não é que o diabo queria que ele morresse na cruz, porque o diabo já tinha a ideia que se ele morresse na cruz sem pecar, a obra da redenção humana seria consumada. Então, quando o diabo usava os algozes de Jesus para dizer: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, desista desta humilhação. Para que você passar por esta humilhação se você é o Filho de Deus? Então prova que você é o Filho de Deus, acaba logo com esta humilhação, desça da cruz, desista da cruz. Sabe o que ia acontecer se Jesus desistisse da cruz? Eu e você não teríamos a oportunidade de salvação, de recuperação, de reconciliação com Deus. Aleluia. Então, na verdade, o inimigo queria de fato que Jesus descesse da cruz, que Jesus desistisse da cruz, mas Jesus não desistiu. E sabe por quê? Você já sabe, eu só quero lembrar, eu acabei de falar e vou repetir: ele não desistiu por causa de mim e de você. Ele não desistiu, ouvinte, por causa de você. Ele não desistiu, internauta, por causa de você. Então a sua morte na cruz foi uma morte humilhante. Ali ele passou pela humilhação mais profunda. Porque, como eu disse, a cruz era cruel, torturante, ridícula, humilhante, designada para os piores criminosos. Ele foi humilhado moralmente também na cruz. A Bíblia diz que ele foi escarnecido. Ironias e provocações eram lançados sobre ele constantemente. Ele foi humilhado espiritualmente na cruz. Pois a cruz era uma condenação e execução de pessoas altamente criminosas, perigosas, e todos que eram pendurados na cruz eram considerados malditos. E ele, pendurado na cruz, se fez maldição por nós, por mim e por você.
ele se fez maldição para nos livrar da maldição do pecado. Mas lá na cruz também, ele sentiu a ausência do Pai e sentiu uma profunda solidão. A Bíblia fala em Mateus 27:46 que perto da hora nona, ele exclamou dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Olha aqui, quando eu comecei a ler a Bíblia, há 50 anos atrás, eu me deparei com este texto, com este versículo, e eu queria muito entender este versículo e não conseguia entender. Por que que Jesus na cruz, ele clamou dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E eu ficava pensando, mas como Deus pôde abandonar Jesus, o seu filho, naquele momento tão crucial, naquele momento em que ele mais precisava. Eu tentava entender, até que eu consegui entender. Esse foi um momento muito crucial. Foi exatamente aquele momento em que os pecados de toda a humanidade caíam sobre Jesus, o santo Filho de Deus, o perfeito inocente. E quando Deus, o Pai, percebe aquele amontoeiro de pecado da humanidade caindo sobre o seu filho, ele levando os pecados da humanidade na cruz, Deus o Pai vira para não contemplar o seu filho naquele momento. E naquele momento Jesus Cristo sente como se fosse um desprezo, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Por que virar as costas para mim? Mas Deus não queria contemplar o seu Filho Santo, fiel, inocente, recebendo os pecados da humanidade sobre ele. E quando ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, o povo ria dele. Os escarnecedores riam dele e diziam: olha, ele está chamando por Elias. E outro dizia: vejamos se Elias vem salvá-lo. Mas logo em seguida, ele deu o brado, o maior brado jamais existente no universo. Foi o brado do Calvário. Quando Jesus disse: está consumado. Está consumado. Aleluia, glória. Está consumado. Está consumado, o que significa que a obra da redenção está consumada. Significa que a missão que ele veio para cumprir estava consumada. Significa que por mais que ele sofreu as humilhações mais profundas, ele não desistiu delas, ele não desistiu da cruz, ele consumou a obra redentora no Calvário. E agora você pode ser salvo, eu posso ser salvo, nós podemos ser salvos. O homem tem a oportunidade de se reconciliar com Deus para a sua salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele morreu e foi sepultado. Mas quando ele morre e ele é sepultado, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada já dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aí a Bíblia Sagrada fala em Mateus 28, 2 ao 6.
Era o primeiro dia da semana. Era a manhã do terceiro dia em que ele havia sido morto e sepultado. Aqui agora começa a sua exaltação. Mateus 28, 2-6. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Vamos. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi morto e crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde ele estava. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glórias ao nome de Jesus. As mulheres que foram ao sepulcro viram lá o anjo que havia removido a porta do sepulcro, e elas olhavam, e os anjos disseram: não se preocupe, eu sei que vocês buscam a Jesus, o que foi morto, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Ele não ficou no sepulcro, ele não ficou na sepultura. O nosso mestre ressuscitou, o nosso Jesus ressuscitou. Ele está vivo e está presente aqui. Se você crê, glorifique o nome dele. Aleluia. A sua ressurreição é uma prova que ele venceu a morte. Ele não precisou desistir da cruz, desistir da morte de cruz, para ser exaltado. Ele enfrentou aquela humilhação por mim e por você, mas ele não ficou morto na sepultura, ele ressuscitou. Subiu aos céus. A palavra fala em Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Depois da sua ressurreição, ele permaneceu por alguns dias, dando instruções aos seus discípulos. E aí, em Atos 1, capítulo 9 ao 11, a palavra diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aí fala no momento em que ele foi assunto aos céus, no momento em que ele, com o corpo glorificado, ressurreto, ele estava orientando algumas pessoas quando ele é levado aos céus.
As pessoas ficaram olhando. E quando ele ia desaparecendo entre as nuvens, 2 anjos disseram para aqueles homens galileus que estavam assustados, vendo Jesus sendo recebido em cima nos céus, dizendo: não fiquem assustados. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Um dia ele vai vir. Um dia ele vai voltar. Não para morrer na cruz, não para ser humilhado, não para passar por humilhações, mas ele vai voltar para levar um povo, para levar a sua igreja, para levar os seus fiéis. E aí, a palavra diz que ele é exaltado. Agora, ele tem um nome glorificado. Filipenses 9, aliás, 2, 11 ao 9. Filipenses 2, 11 ao 9. Ele é recebido em cima. Os anjos festejam a sua chegada. O Pai o recebe. Olha só. Por isso também, olha aí, por isso o quê? Por quê? Porque ele cumpriu a missão redentora. Ele sofreu as piores humilhações, as mais profundas humilhações, ele sofreu, até a morte e morte de cruz, fazendo-se maldição por nós. E olha, Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória, glorifique a Ele. Ele sendo exaltado, foi humilhado, mas está sendo exaltado. Ele deixou o banco da pobre carpintaria e voltou para o seu trono de glória. E aí eu me lembro de João capítulo 17, versículo 5. Na oração sacerdotal, quando ele ora em João capítulo 17, versículo 5, alguns dias antes dele passar pela humilhação na cruz, ele ora em João 17, 5, e olha a oração dele: e agora glorifica-me tu, ó Pai. Estava chegando a hora dele enfrentar a cruz. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sabia que ele estava encerrando a sua missão redentora. Ele sabia que aquele processo, aquela vida de humilhação, era um processo que estava finalizando, ia finalizar na cruz. E ele dizia: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Ele ia voltar para estar junto do Pai no seu trono. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Lembra de João 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele foi exaltado, e a sua glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse foi restabelecida, e ele está com o Pai na glória. E agora ele está esperando o momento de voltar para levar o seu povo. Eu quero estar entre esse povo.
Você quer estar entre esse povo? Eu quero estar entre esse povo. Tem muitos que estavam entre esse povo e acabou desistindo, saiu, foi embora, abandonou Jesus, abandonou a igreja. Sabe? Quando Jesus estava passando por toda aquela humilhação, e o inimigo dizia: desista, desça da cruz, você não precisa passar por essa humilhação, está passando porque você quer, desista disso, acaba logo com isso, desça da cruz. Mas ele foi até o fim, não foi? A todo instante também a gente recebe proposta para desistir. Todos os dias a gente recebe proposta para desistir. Todos os dias o mundo nos oferece proposta para a gente desistir. E ele nos oferece coisas que parecem boas, que parecem agradáveis. A Bíblia diz que há caminho no mundo que parece bom, mas o fim deles são caminho de morte. Satanás faz proposta todos os dias para a gente. Por isso que muitos desistiram. Outros estão pensando em desistir. Sabe, quando a gente está sofrendo qualquer humilhação, qualquer problema de saúde, ou qualquer problema de humilhação, de crise, de qualquer natureza nesta vida, é aí que o inimigo vem e diz: para que você está passando por isso? Está adiantando você estar na igreja? Está adiantando você servir a Deus? Está adiantando você orar? Está adiantando você jejuar? Desista logo. Se é para sofrer, então largue logo isso de lado. Aí vem os pratos, as bandejas sortidas que o mundo nos oferece. Todos os dias tem proposta para a gente abandonar Jesus. Desista. Jesus teve proposta, mas ele foi até o fim. Eu quero ir até o fim. Eu quero. Eu estou todos os dias orando e pedindo a Deus força para que eu vá até o fim. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei lá. E eu ainda sou sujeito a cair. Todo ser humano é sujeito a cair. Eu ainda não cheguei lá. Mas eu estou orando todos os dias: Senhor, me dê força. Eu não quero aceitar nenhuma proposta do diabo. Eu não quero aceitar nenhuma proposta do mundo. Eu quero ir até o fim. Eu quero ir até o fim. E quem quer ir até o fim, levante a mão e glorifica. Eu quero ir até o fim. Por mais fiel que você seja, eu não sei por que eu estou pregando assim, eu não sei, Deus sabe. Por mais fiel que você seja, você ainda não chegou lá. Não acha que você é super homem, que você é super mulher, que você já resolveu o problema. Não resolveu não. Enquanto nós estivermos nesta terra, contaminada pelo erro, pelo pecado, nós estamos sujeitos às tentações. E por isso Jesus disse: orai e vigiai para não cair. Se ele disse orai e vigiai para não cair, porque tem possibilidade de cair. Se não vigiar, vai cair. Você lembra de Pedro? Pedro falou com Jesus assim, aliás, Jesus falou com Pedro assim. Foi até na véspera de Jesus morrer na cruz. Jesus falou: Pedro, toma cuidado, Pedro. Toma cuidado que o inimigo vai fazer proposta para você. Cuidado. Ele vai fazer proposta para você desistir, para você abandonar a fé. E Pedro falou: peraí, Jesus, isso aí não. Ainda que todos, menos eu. Olha aí. Ainda que todos te abandonem, menos eu.
Pedro logo se inchou, se exaltou. Ah, eu sou o Pedrão. Eu sou o Pedrão, jamais. Aí Jesus falou: cuidado, Pedro, eu roguei ao Pai por ti. E quando Jesus foi pego, Pedro tremeu de medo. Ah, vai pegar a gente também. Se escondeu. Alguém viu Pedro lá e disse: ah, rapaz, você também é discípulo dele. Pedro falou: não, eu não, pelo amor de Deus, eu nem conheço esse homem. 3 vezes. E antes ele havia dito, um dia antes ele havia dito: ainda que todos te neguem, menos eu. Então não acha que você é o bonzão não, hein? Você precisa de Jesus. Nós somos dependentes de Jesus. Satanás só é vencido com as armas espirituais. Ore, jejue, busque a Deus, vigie. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui. A humilhação da cruz produziu a redenção da humanidade. Cristo experimentou na cruz as mais profundas humilhações. Contudo, sobrepujou todos os sofrimentos, rompendo as barreiras e transformando-as num troféu de exaltação e glória eterna. Seja firme, seja forte, seja perseverante, seja resiliente. Não ceda às tentações de Satanás. Não se impressione com as ofertas que o mundo oferece. Fique firme com Jesus. Você pode vencer esse sistema, posto que o nosso mestre já venceu. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus abençoe vocês. Deus ajude vocês. Que Deus me ajude também. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Curve a sua cabeça, feche os olhos e ore dizendo assim: Deus, eis aqui a palavra ministrada. Está no meu coração. Está no meu coração. Me ajuda, Senhor, eu colocar em prática a sua palavra. Amém. Pode adorar a Jesus. Pode adorar a Jesus. Pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos orar. Mas antes da gente orar, eu quero fazer o apelo. Eu quero orar por algumas pessoas que, quem sabe, você quer tomar uma decisão sincera com Deus. Você quer se entregar a Deus sem reservas. Senhor, eu sei que a minha vida não está bem aprumada, mas eu quero aprumar a minha vida. Eu preciso de um renovo espiritual. Eu quero isso agora. Irmãos católicos que amam Jesus de todo o seu coração, você quer Jesus? Você não quer abrir mão de Jesus? Fique em pé, em nome de Jesus, que eu quero orar com você e por você. Fique em pé. Crentes desviados do Evangelho, que ama Jesus de todo o seu coração, e você hoje quer reconciliar com Jesus. Fique em pé. Fique em pé. Se ficou em pé, não senta não, que eu vou te chamar para orar por você. Você que está fraco na fé, você que está pensando em desistir, fique em pé. Não desista não. Eu quero te ajudar em oração. Você que quase desistiu, mas você quer voltar e restabelecer a sua comunhão com Deus, fique em pé. Você mesmo sendo cristão, você está fraco, está precisando de um renovo.
espiritual, está precisando de um avivamento de fé. Fique em pé em nome de Jesus. Jesus te ajuda. Se você não aceitar a ajuda, você pode fracassar mesmo, totalmente. Mas se você aceitar a ajuda, reconhecer o seu momento, a realidade que você está vivendo, espiritualmente falando, e aceitar a ajuda, Deus vai te ajudar. Então, se você quer, levanta, em nome de Jesus. Você diz: Senhor, eu quero ajuda, eu estou precisando de ajuda. Se você quer, está precisando dessa ajuda espiritual, mesmo você sendo crente, bem sucedido, você precisa dessa ajuda, porque você está vendo que você não está tendo força suficiente para caminhar. Levanta, vem aqui na frente, eu vou fazer esta oração específica. Vem cá, sem demora, não demora não. Isto, vem, pode vir, não tem problema não, vem. Venha com fé, com alegria, com convicção. Senhor, eu estou precisando de ajuda, eu não estou aguentando, eu estou para ceder à tentação do inimigo. Eu não quero, Jesus, mas eu estou sem força. Vem cá, Jesus vai te ajudar. Eu quero orar com você e por você. O inimigo não vai te derrubar, não vai, em nome de Jesus, porque você está aceitando o fortalecimento de Deus na sua vida hoje. Você que quer Jesus, você que quer reconciliar com Jesus, vem cá. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, vem cá. Você que quer servir a Deus, mas você não sente força, você não tem força de abandonar o pecado, de abandonar o erro para servir a Deus, vem cá. Eu quero orar, quero te ajudar, em nome de Jesus. Ouvinte, você que me ouve através do rádio, faça isso, se aproxima agora desta oração, receba esta oração, ore comigo. Você internauta que está me ouvindo, me vendo, em qualquer lugar do mundo, faça isso agora. Receba Jesus no seu coração, reconcilie com Jesus, aceite o que você precisa aceitar para firmar os passos com Jesus. Jesus em breve voltará para buscar um povo, e você precisa fazer parte deste povo. Levanta a mão para Jesus, senhoras e senhores, levanta a mão para Jesus. Você que me ouve através do rádio e me vê através da internet, faça isso, faça esta oração agora, reconciliando com Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador. Diga forte assim, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu Salvador. Estou também restabelecendo a minha comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com o seu sangue para o dia da redenção. Me ajuda, Senhor, eu vencer, eu quero vencer, eu preciso vencer. Me ajuda, Jesus. Vamos orar por essas vidas, olha aí. Vamos orar por essas vidas que tomaram a decisão agora. Por você também, ouvinte, que tomou esta decisão, que aceitou Jesus como seu Salvador. Levante a sua mão, vamos orar por essas vidas, vamos orar por essas almas. Jesus vai fortalecer essas almas. O inimigo não gostou dela aceitar Jesus, olha aí. Mas Jesus vai libertar ela agora. Jesus está libertando ela agora. Estende a mão para cá, estende a mão para cá. Vamos orar. Querido Jesus, maravilhoso Deus, neste momento glorioso, em que nós estamos diante de Ti, ó Pai, diante da Sua presença, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe esses irmãos e essas irmãs que tomaram a decisão agora, aceitando o Senhor como Salvador pessoal. Senhor, cobre estas pessoas com o Teu manto sagrado. Salva, Senhor, essas vidas, perdoando os seus pecados, regenerando, ó Pai, justificando elas, Senhor, fortalecendo elas, para que elas possam prosseguir nesta jornada
até que o Senhor volta para nos levar para a glória, para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, fortalece essas pessoas, renova os que precisam de renovação, aviva aqueles que precisam de um avivamento. Senhor, que a bênção do Senhor possa estar com cada uma destas pessoas, a bênção da salvação, da reconciliação, da justificação, ó Pai, e da regeneração. Cuida dessas almas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 22 pessoas aqui recebendo Jesus. As irmãs, procure as irmãs obreiras aqui que estão com essa prancheta na mão. Dê o seu nome para a gente orar por vocês, tá bom? Os irmãos desse lado aqui, dê o seu nome para a gente orar por vocês, para a gente continuar ajudando a vocês. Vocês serão orientados em nome de Jesus. Quem está feliz por essas almas que renderam-se aos pés de Jesus? Quem ficou feliz por isso, diz amém. Então canta assim, ó. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Todo mundo. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus. Amém. Pode adorar a Jesus mais forte. Louva o Senhor. Agora nós vamos orar para Jesus curar, para Jesus fazer maravilhas, para Jesus repreender os males. Quem crê que Jesus repreende o mal? Quem crê que Jesus cura? Quem crê que Jesus faz maravilhas? A maior bênção é a bênção da salvação, não é? Mas Jesus tem outras bênçãos para a gente. Jesus cura, Jesus liberta, Ele continua. O milagre não cessou e nem vai cessar, não é? Fique em pé em nome de Jesus, que nós vamos orar. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Você que está buscando a bênção de Deus, você que está buscando uma solução, você que está buscando a cura da sua enfermidade, você que está buscando uma vitória para qualquer área da sua vida, não é pecado e nem proibido orar para que Deus nos dê vitória em qualquer área da nossa vida. O Senhor disse, Ele nos autorizou a orar, não é? Então levante a sua mão e vamos orar. Hein? Ah, tá, obrigado. De onde? Ah, tá bom, obrigado. Do interior, né? Ó, ganhei um pacote de café do interior. Café torrado, hã? Ei, Jesus, vou passar bem. Eu, como um bom mineiro, gosto de um bom café. Não dá para dividir com vocês, senão eu vou ficar sem nada, né? Ó, o negócio é bom, é aquele da roça, torradinho. Depois eu vejo, vou experimentar hoje ainda. Vamos orar? Vamos orar? Levante a mão. Obrigado, irmã. Até esqueci de agradecer. Cadê ela? Cadê? Foi para o banheiro? Obrigado. Diga que eu estou agradecendo. Depois eu agradeço ela. Fiquei tão empolgado que esqueci de agradecer. Levante a mão aí. Levante a mão. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Jesus cura ou não cura? Ele opera ou não opera? Ele faz ou não faz milagres? Então vamos orar. Pede para Jesus repreender toda a obra do mal. Diga forte, queima Jesus todo o mal. Diga mais forte, queima todo o mal. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus altíssimo, Deus poderoso e santo, em nome de Jesus Cristo, agora, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor abençoe estas pessoas, esta multidão aqui presente. Abençoe os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Vai abençoando a sua igreja, meu Pai. Realiza uma obra santa e especial. Eu sei que o Senhor é o Deus de milagres.
o Deus que cura, o Deus que opera, o Deus que faz sinais, o Deus que faz maravilhas. Senhor, repreende esta enfermidade, repreende este mal que atingiu a vida desta pessoa, repreende esta obra do diabo, esta obra da macumba, da feitiçaria. Sai, espírito maligno, sai daí em nome de Jesus. Sai desta casa, sai em nome de Jesus. Eu repreendo agora esta obra do mal, esta obra do inimigo. O Senhor te repreende. Senhor, toca na vida desta pessoa que está doente, que está, ó Deus, oprimida. Esta pessoa, Senhor, que já não sabe mais o que fazer. Esta pessoa que já fez tantos tratamentos médicos, mas não está surtindo efeito, apesar do avanço da ciência médica. Esta pessoa, Senhor, que está sofrendo com uma enfermidade incurável. Senhor, o Senhor pode curar esta pessoa agora. O Senhor pode repreender este mal, esta enfermidade que talvez seja maligna. O Senhor pode repreender agora. Meu Deus, esta pessoa que está vivendo uma crise na sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas emoções, na saúde. Essas pessoas que estão vivendo uma crise financeira, espiritual. Senhor, toca na vida destas pessoas e repreende agora, transformando esta crise em vitória, porque o Senhor pode transformar nossas crises em vitórias. O Senhor tem feito isto, o Senhor tem prazer em fazer, e o Senhor vai continuar fazendo. Ó Deus querido, ó Deus poderoso, responde a oração dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, responde o clamor e a oração da igreja. Vai abençoando, Deus. É a nossa oração, Senhor, certo da sua resposta. Em nome de Jesus, guarda-nos debaixo da tua graça. Aleluia. Preste atenção que nós vamos continuar a oração. Eu quero chamar rapidamente, eu quero que você que sentiu o toque da revelação, levante a mão e já levanta e venha caminhando. 11 pessoas aqui que têm um problema sério no coração. 11 pessoas. Levante a mão e venha aqui na frente. Vamos orar para Jesus curar o seu coração. Vem. 11 pessoas. Tem 4 irmãos. 4 irmãos. Vem aqui à frente. Vem aqui os 2 lá atrás. Vem. Rápido. Tem 3 irmãs nessa direção. Levanta e vem aqui em nome de Jesus. Vem. Eu quero chamar aqui, preste atenção. O Espírito Santo do Senhor, Deus me revela. Ouça por favor. 16 pessoas com problemas sérios na coluna. Levanta e vem. Tem gente com bico de papagaio, com hérnia de disco. Vem aqui. Com inflamação no nervo ciático. Vem cá. Eu quero orar para Jesus te curar. Jesus te cura. Eu tenho fé de orar para Jesus curar. Você tem fé de receber? Diga, eu tenho. Eu quero chamar aqui, presta bastante atenção, ouça bem. 28 pessoas. Eu vou orar para que o Senhor concretize na sua vida uma bênção de restituição. Deus vai restituir algo que você perdeu. Não sei há quanto tempo e não sei o que você perdeu, mas que Deus vai restituir. Deus vai restituir. E o Senhor me autoriza a orar para que esta bênção de restituição seja concretizada na sua vida. Levanta e vem em nome de Jesus. Jesus tem a restituição que você precisa. Vem depressa. Eu vou orar por uma pessoa. Essa pessoa está nessa direção. Você tem uma inflamação muito forte, mais do lado direito do que do lado esquerdo da sua barriga. Mais do lado direito. Aonde está esta senhora? Levante a mão. Eu vou orar
pela senhora. Lá, levantou a mão. A senhora que olhou para trás, olhou para trás. Isto é a senhora mesma. Jesus te cura, senhora. Jesus te cura. Ela está vindo ali, daquele lado ali, ó. Vocês podem glorificar a Deus e dar aplausos para Jesus? Esta senhora de trás. Isto. Senhora, olha para mim. Seu nome? Ana Maria. Dona Maria, a senhora crê em Jesus? É Ana Maria. Ana Maria, né? Ana Maria. Eu creio. É uma inflamação mais do lado direito, não é isso? Verdade. Jesus te cura, tá bom? Eu creio. A senhora crê, não crê? Sim. Eu também creio. Chega para cá em nome de Jesus. A igreja pode glorificar a Jesus. Jesus está presente para te dar a vitória. Eu vou chamar um irmão aqui, que ele não veio, mas o Senhor me manda eu te chamar. Você está com um problema sério no esôfago, e Jesus cuida do seu esôfago. Cadê esse irmão? Não é, é aquele lá que fez assim com a mão, de camisa meia verde, manga comprida, que está no canto esquerdo. É o Senhor mesmo. Jesus tem a bênção para você, meu irmão. A igreja crê? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Seu nome? Nilo Coelho. Hã? Nilo Coelho. Nilo Coelho. O senhor crê no milagre? Eu creio. Crê no poder de Deus? Creio. Então, seu Nilo Coelho, chega para cá que Jesus te cura hoje. Jesus te cura hoje. Se a igreja crê, glorifique a Deus. Jesus cura hoje. Jesus cura hoje. Tem uma irmã deste lado aqui, está deste lado aqui. Essa irmã, você tem uma enfermidade há algum tempo já, há algum tempo. Você nunca desistiu, nunca desanimou. Você já falou assim, se for necessário, eu vou continuar com isso até quando Jesus quiser. Mas nunca vou abrir mão da minha fé. É a senhora mesma, de máscara. Olha para mim, seu nome? Lenilda. É assim mesmo? É assim mesmo. A senhora está confiando em Deus? Estou confiando em Deus, que eu quase não estou conseguindo andar, pastor. Tem vezes que eu fico na cama a semana toda sem aguentar. Eu tenho 3 hernias de disco e estou com um fêmur gasto. Aí tem semana que eu não aguento nem andar. Mas... eu fico sozinha dentro de casa, eu não tenho ninguém fazer as coisas. Para me levantar, tomar uma água, é a coisa mais difícil que tem. Mas com tudo isso, com toda essa dificuldade, a senhora nunca desistiu? Nunca desisti. E nem vai desistir? Não vou desistir. E tem outra coisa também, que o inimigo está lutando para mim poder me tirar do caminho do Senhor, mas ele não vai conseguir. Não vai mesmo, em nome de Jesus. O seu nome? Lenilda. Ontem, Dona Lenilda, só um minutinho. A senhora crê que Jesus te cura de tudo isso? Jesus vai me Olha para mim. curar. Se Jesus falou comigo hoje, agora, do seu problema, a senhora pode ter certeza que está chegando a hora. Glória. Aliás, eu vou dizer diferente. Chegou a hora. Chegou a hora. Se a igreja crê que chegou a hora dela, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Chegou a hora. Tem uma pessoa nessa direção aqui, uma pessoa nessa direção. Você está muito triste, decepcionada, sem saber o que fazer. Triste, decepcionada, sem saber o que fazer, devido a um acontecimento que te deixou assim, sem ação. Cadê esta pessoa? Cadê esta pessoa? A última vez que eu vou chamar. É aquela, 2 mãos levantadas, mas é a outra. É isto. Fique em pé, senhora. Fique em pé. Olha para mim. Olha para mim. É assim? Isso. É isso mesmo. Assim mesmo. Mas a senhora está aqui porque tem fé em Deus. Estou aqui porque eu tenho fé e a minha esperança está no Senhor, né? A sua esperança está no Senhor. Amém. Não é? Apesar do seu coração estar magoado, ferido, a senhora está decepcionada, a senhora está crendo em um milagre. Pastor, eu quero só falar, eu estou fora de casa, eu estou na minha casa, fora da minha casa, por causa desse problema.
Eu não posso ficar na minha casa. Não pode ficar na sua própria casa. Isso. Não precisa relatar o problema. Não. Veja, ela está dizendo que ela não pode ficar na própria casa dela. Não pode ficar na própria casa dela por causa desse problema. Veja que situação. Por isso ela está assim magoada, sem ação, sem saber o que fazer. Seu nome, de novo? Meu nome é Lourdes. Dona Lourdes, eu creio que hoje, a senhora está tendo uma resposta. Neste momento, a senhora está tendo uma resposta. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer algo tremendo que vai te surpreender. Amém. Ele vai fazer algo tremendo que vai te surpreender. E a senhora vai testemunhar do que Ele vai fazer na sua vida. A senhora está dando a volta por cima a partir desse momento. Se a igreja crê, levante a mão e glorifique mais uma vez o nome do Senhor. Confia em Deus. Estamos juntos em oração em nome de Jesus. A igreja fica em pé, os que estão sentados. Nós vamos concluir a oração. Vamos concluir a oração. Não se preocupe, porque todos nós estamos debaixo da revelação da palavra. Quem está debaixo da revelação da palavra, diga eu. Então vamos continuar a oração. Jesus vai curar, Jesus vai abençoar, Jesus vai prosperar, Jesus vai dar a vitória. Levante a mão em nome de Jesus. Se quiser, coloque uma das mãos sobre a sua enfermidade ou sobre a sua cabeça, conforme você crê. Importante que você ore e ore com fé. Pede para Jesus repreender toda a obra do diabo. Diga: queima, Jesus, toda a obra do mal. Diga mais forte: queima, queima, queima toda a obra do mal. Senhor Deus, maravilhoso Pai, no nome santo de Jesus, mais uma vez, nós estamos clamando ao Senhor, estamos pedindo, meu Deus, estamos suplicando, estamos pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a vitória, que o Senhor repreende as opressões, que o Senhor repreende as obras do diabo, que o Senhor repreende as enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, toca na vida desta pessoa, esta pessoa que está doente, esta pessoa que está oprimida, esta pessoa que está perturbada, esta pessoa que precisa, ó Deus, do agir, do trabalhar do Senhor na vida dela. Comece a trabalhar na vida desta pessoa, meu Pai. A tua palavra diz que não há Deus como o Senhor, que trabalha em prol daqueles que esperam no Senhor. Jesus querido, Jesus amado, repreende esta enfermidade maligna, esse câncer, esse problema na coluna, essa hérnia de disco, esse bico de papagaio. Senhor, esta inflamação, seja lá onde quer que esteja, repreende, meu Deus, agora. Toca na vida desta pessoa, traz a bênção, traz o milagre, traz a cura, traz a solução. Esta pessoa, meu Deus, que tem um processo na justiça, Senhor, o Senhor pode fazer justiça em favor dos teus filhos. Toca nesta pessoa necessitada, meu Deus. Eu sei que muitas pessoas estão vivendo uma crise no casamento, na família, nas emoções, na vida financeira, na vida espiritual, na saúde. Mas eu sei que o Senhor pode transformar essas crises em vitórias. Faça isto, Senhor, em nome de Jesus. Opera, meu Deus, o milagre na vida deste Senhor, na vida desta senhora. Repreende esse câncer maligno, em nome de Jesus, meu Pai. Não rejeita a nossa oração. Senhor, eu oro pelos ouvintes que estão nos ouvindo através do rádio. Oro pelos internautas que estão nos assistindo em qualquer lugar do mundo. Senhor, visita estas pessoas.
aqueles que estão enviando pedidos de oração pelo canal. Senhor, eu oro por todas estas pessoas, apresento ao Senhor todos os pedidos de oração, para que o Senhor possa abençoar, mesmo aquelas pessoas que não estão aqui, mas estão nos ouvindo, Senhor, e mesmo aqueles que não estão nos ouvindo e nos vendo, mas tem alguém intercedendo por eles. Visita, Senhor, para curar, para libertar, para salvar. É a nossa oração, Senhor, certo da sua resposta. Em nome de Jesus, pedimos que assim seja. Em nome de Jesus. Aleluia. Que oração tremenda, maravilhosa. Levante a mão e diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, enfermidade, obra maligna. Sai do meu caminho, da minha casa, da minha família, das minhas finanças, dos meus negócios. Sai todo mal, e que a bênção do Senhor possa repousar sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam vitoriosos em nome de Jesus. Sejam prósperos em nome de Jesus. Pode adorar a Deus com palmas, pode glorificar a Jesus. Eu quero ouvir uma ou duas pessoas. Uma ou duas pessoas, porque não temos muito tempo. Uma ou duas pessoas que queira testificar da bênção que você recebeu de Jesus na campanha. Vem cá, em nome de Jesus. Isto, uma ou duas. Vem cá. Já tem um punhado. Deixa eu ver pelo menos uma ou duas pessoas. Olha para cá. Jesus está aqui. Jesus está presente. Quem crê que Jesus está presente, diz amém. Vamos por ordem. Olha para mim aqui. Aquela senhora que levantou a mão primeiro, vem cá. A senhora também, que foi a segunda, chega para cá. Em nome de Jesus. Não dá para ouvir muita gente não. A senhora também que levantou a mão primeiro, chega para cá. Olha para mim. Jesus opera ou não opera? Opera. Senhora, seu nome? Marlene. Dona Marlene, qual foi a bênção? A minha bênção, pastor, que eu vim aqui sexta-feira retrasada. Meu sobrinho estava internado no hospital, no Adoro Silvo, em coma, todo tubado, todo cheio de aparelho. Em nome de Jesus, ele está fazendo hemodiária. E graças a Deus já está em casa, bom e são, e comendo, alimentando, tudo andando. Já está curado? Está curado, está em casa. E ele estava muito mal? Muito mal, tubado no hospital do Ouro Silva. Estava entubado? Entubado. E fazendo hemodiálise? Hemodiária. Está curado? Está curado. Já está em casa? Já está em casa. Vale a pena estar aqui? Vale a pena. Jesus cura mesmo? Cura. Ele estava com problema de rim sério, problema de pressão alta. E o rim dele não está funcionando mais. E agora já está tudo funcionando. Graças a Deus. Está tudo funcionando. Graças a Deus. Pela misericórdia. O rim voltou a funcionar. Graças a Deus. Já está em casa. Está em casa. Quem curou ele? Foi Jesus. Jesus é bom? É bom, vale a pena estar aqui? Vale a pena. Igreja pode glorificar a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ouvir a outra. Deus ouve. Deus ouve. Foi o propósito dela. Vocês podem glorificar a Jesus? Glória a Deus. A senhora, seu nome? Meu nome é Rosane. Qual foi a bênção? Eu não posso deixar de contar a bênção. 3 anos, meu neto sem poder ver, meu filho sem poder estar em contato. Nós gastamos o que a gente tinha. Nós tínhamos um carro, vendemos para pagar um advogado. Esses advogados, não foi só esse, mas tiveram outros, todos ímpios, mundanos, eles não faziam nada por esse caso. E até mesmo os processos, quando estava na mesa do juiz, mudava de juiz, já não era mais aquele juiz, botava outro. Chegava outro, a gente perguntava, não queria analisar aquele caso. Saiu o juiz, mas não analisava, entrava outro juiz, uma coisa estranha mesmo. E a gente ficou assim, eu vindo com fé, perseverando, e Deus abriu essas portas. Abriu essas portas de uma maneira tremenda. Por quê? Porque nós
tivemos a oportunidade de conhecer um advogado que Deus colocou, creio, na nossa vida, sendo servo de Deus. E ele, por ser servo de Deus, com uma autoridade que Deus que deu, eu creio, a ele, foi lá e resolveu essa causa. Hoje, nós temos meu netinho, o nome dele é Leozinho. De 15 em 15 dias, nós temos direito a ver ele vem, fica com o pai, fica com nós. O pai radiante de alegria. Eu devo a Deus, Jesus Cristo, esse Senhor que a gente vem buscar. E não é em vão a nossa vinda. Hoje a minha companheira vizinha, que sempre me trouxe, foi ela que me deu força. Hoje ela não pôde vir, mas eu aprendi o caminho. Então eu vim sozinha. Mas eu estou aqui, eu estou com muita fé, porque eu creio que esse povo que vem buscar uma vitória para eles não vêm em vão. Eles vão voltar com a vitória, porque eu voltei com a minha. Amém. Deus abençoe. Grande vitória, né? Nosso Jesus é advogado dos advogados, né? Senhora, seu nome? Ana Lima Rodrigues. Qual foi a bênção? A bênção é que eu fiz um propósito diante do Senhor, que eu ia fazer 3 dias, né? Pai, Filho e Espírito Santo dessa campanha, né? Vitória em tempo de crise. Né? Então, Deus tocou no meu coração a favor da minha aposentadoria. E quando eu pensei, eu vim fazer, fiz 3 dias, depois comecei a fazer mais 3 dias, estou continuando. Aí, eu logo liguei para o INSS, né, para poder dar entrada na minha aposentadoria. Aí eles mandou aguardar um pouquinho, que depois eles iam ligar para mim, ia verificar lá tudinho os dados, né? Aí eles ligaram para mim. Quando eu pensei no outro dia que ia ligar, eles já ligaram para mim. Dona Ana, a senhora já foi aposentada, já foi contemplada. Aí eu falei assim, é verdade mesmo? Não é golpe, não? Eu falei assim, não é golpe, não? Porque o pessoal está dando golpe nos velhinhos, né? Eu falei assim, não, dona Ana, não é golpe, não. A senhora não sabia, não. A senhora já está aposentada desde outubro, né? Louvado seja Deus, eu recebi a minha bênção. Né? E estou contando aqui, eu falei assim, eu ia contar e dar o dízimo, né? Já cumpri com o meu propósito. Deus abençoe, tá? Está feliz na vida? Estou feliz, graças a Deus. Então passe bem em nome de Jesus. Deus abençoe. Igreja, glorifique a Jesus. Seu nome, irmã? Lenilda. Qual foi a bênção? Pastor, daí é um livramento que Deus me deu. Ontem peguei a Bíblia e estava lendo a Bíblia no Salmo 95. Aí eu acabei de ler o Salmo, aí fui entrar para o meu quarto. Aí quando eu entrei, pisei na porta do meu quarto, o vidro do guarda-roupa espatifou assim, que só via voando vidro por tudo que era lado, sem ninguém estar lá dentro. Só não cortou meus pés, porque eu não estava lá dentro. Que do jeito que caiu, cortou a cerâmica, eu tinha cortado meus 2 pés. Amém. E a senhora reconhece que Deus que deu o livramento. Através desse voto. Amém. Aqui, muita gente não tem fé, mas eu faço a campanha de sexta-feira, mesmo que eu não venha aqui, mas se eu ver com a mão cheia de voto, eu faço a campanha lá com vocês aqui, do mesmo jeito que eu venho aqui. Aí eu trago os votos, faço os votos e trago. Toda vez que eu venho, eu trago os votos. Porque eu não aguento, tem vezes que eu não aguento vir, mas eu não deixo de fazer a campanha. Deus abençoe, viu? O Senhor está lá na minha casa todo dia, no mesmo jeito. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Ela está agradecendo a Deus, porque crê que foi um livramento que Deus deu a ela. Meus irmãos, nós vamos fazer a oração final. Nós vamos fazer a oração final agora. E vou pedir aos irmãos que entreguem o envelope para você pegar o voto das causas impossíveis, para a gente fazer a oração das causas impossíveis. Quem crê no Deus do impossível, diga, eu creio. Então, pega o envelope, porque nós vamos agora fazer a oração das causas impossíveis, vamos fazer a última oração, e depois a tomada de posse, não é? Quem vai tomar posse da bênção maior, diz amém? Pega o seu voto, é momento de você ajudar a igreja, é momento de você dar a sua oferta, mesmo você que já deu a sua oferta, esta é a oferta que chamamos voto das causas impossíveis.
Pega o envelope, coloca a sua oferta, ajuda a obra de Deus. E você que ainda não entregou o voto da semana passada, pode entregar agora, em nome de Jesus, nesta oração. Diga, senhora. Já vou orar por ela agora, tá bom? Fique em pé que nós vamos orar. Vamos fazer a oração das causas impossíveis. Só quem crê que Deus faz o impossível tornar possível, diga, eu creio. Quem já está com o voto do impossível, levante, em nome de Jesus. Quem ainda não entregou o voto da semana passada, você pode entregar agora. Fique em pé, vamos orar. Vamos orar. Qual é o problema dela, irmã? Vai operar? Já operou? A senhora foi operada de câncer. E como é que a senhora está se sentindo? Muito mal? Mesmo depois da operação, está muito mal. Vamos orar para Jesus te curar, tá bom? A senhora crê, não crê? Qual é o seu nome? Ana Paula. Aqui está a Ana Paula, foi operada de câncer, mas ela disse que está muito mal. Mas eu creio que Jesus cura ela. Eu creio. E vocês também creem, não creem? Levante a mão, levante o seu voto, em nome de Jesus. É a oração das causas impossíveis. Quem sabe o problema dela é para a medicina humana, é impossível, mas para a medicina celestial não é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Levante a sua mão, levante o seu voto, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu peço ao Senhor que toca na vida da Ana Paula. Aqui está a sua filha, que foi operada de câncer. Mas a operação, segundo ela, parece que não surtiu efeitos. E ela está se sentindo cada vez pior. Senhor, eu lhe peço que o Senhor toque na vida dela, repreenda este mal, repreenda esta enfermidade, repreenda este câncer, Pai, em nome de Jesus. Senhor, toca na vida de cada pessoa, traz a bênção do impossível, torna os nossos impossíveis em possíveis e as nossas impossibilidades em possibilidades, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém? Senhora, toma posse em nome de Jesus. Coloca na salva o seu voto, a sua oferta, o seu propósito. E vamos tomar posse da nossa vitória maior? Vamos? Quem crê na tomada de posse, diga, eu creio. Então é neste momento que eu vou ministrar a confirmação da bênção. Enquanto os irmãos vão recolhendo os seus votos, suas ofertas, levante a mão assim, quem está com a sua oferta na mão, com o seu voto na mão, que os irmãos vão chegar aí e você vai colocar na salva, em nome de Jesus. Levanta a mão direita, aberta e vazia. Pense no seu milagre. Pense no seu milagre maior. Eu vou ministrar e você vai dizer amém 3 vezes, porque o amém significa assim seja. Eu vou ordenar, tomemos posse e nós vamos segurar a nossa vitória. É para quem tem fé, tá bom? Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu como ministro de Deus declaro, todos nós estamos abençoados. Agora toma posse e glorifica Jesus. Segurando a nossa vitória, diga 3 vezes em alta voz. Diga assim: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Outra vez, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Mais forte ainda. Deus abençoe vocês. Recebam o meu abraço. Quem tem a paz, diga comigo: a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Internautas, Deus abençoe, fique com Deus, fique com Jesus. Abraço a todos vocês. Está encerrado em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Digam comigo assim: a paz do Senhor Jesus.